a Marta Magalhães. Agora vocês podem botar aí, se liberam que seja gravado, vai ser gravado e vai ir para o YouTube depois, tá? Bom, então a Marta é uma das fundadoras do IEP Serra Gaúcha, a fundadora mor, né, Marta? Porque tu que levou o IEP para a Serra, e hoje ela é diretora, uma das diretoras do IEP, e está aí para falar um pouquinho com vocês e dar as boas-vindas em nome da nossa instituição. Então, eu estou aqui em nome da diretoria do IEP para ligeiramente, né, apresentar a instituição, porque algumas pessoas já nos conhecem, mas nós temos, como estamos vendo aqui, pessoas de longe que não têm noção do que é essa instituição, né? Então, nós somos uma instituição que está há 32 anos no mercado, né? O IEP foi fundado em 1989, se não me engano, deixa eu ver aqui, 89, pela Beth e pela Inúbia, e ele tem a função, se dedica especialmente à psicoterapia de orientação psicanalítica, então, ao estudo, à pesquisa, ao desenvolvimento técnico, né, desta modalidade de psicoterapia. E é uma instituição de excelência aqui no Rio Grande do Sul nesse tipo de trabalho. Então, o curso, composto de 3 anos, o curso de formação de psicoterapeutas, se compõe de 3 anos e ele visa formar especialistas em psicoterapia de orientação psicanalítica, né? E dentre tantas coisas que a instituição faz, uma delas é esses cursos extracurriculares, né, fora deste curso de formação, e que também são muito procurados por estudantes e recém-formados. E nós temos muito prazer de recebê-los e nos colocamos à disposição para vocês. Boas-vindas e um bom curso. Obrigada, Marta. Bom, então, vou deixar vocês com a Tete, com a Márcia e vou indo. Um abraço. Obrigada, Marta. Um abraço. Então, agora eu vou aproveitar para apresentar a nossa colega, Elizabeth Meyer-Wolff, conhecida na instituição como Tete, que vai dar, então, a honra de dar a abertura do nosso curso, também com a primeira aula. Né? A Tete é docente do IEP, tem formação psicanalítica pela SPPA, é docente supervisora do IEP, e hoje também está na coordenação do ensino Serra Gaúcha. Então, Tete, contigo. Obrigada, Márcia. Semana que vem é a Márcia, e aí eu faço a apresentação dela mais formal, mas a Márcia é minha colega no IEP, é docente também, e está junto comigo nessa organização desse curso, junto também com a Silvia, que vai dar a terceira aula, também está aqui conosco, também é docente do IEP, e depois a quarta aula vai ser dada pela Karina Bruschi, que é também docente do IEP. Bom, vocês viram que o nosso curso ele é composto por 4 encontros, né? Esse primeiro, compreendendo o desenvolvimento psicológico, eu pretendo fazer uma abertura da psicopatologia para vocês, dar um histórico, assim, a gente poder até trocar alguma coisa sobre isso, e depois eu inicio a falar um pouquinho assim do desenvolvimento normal, principalmente, né, desenvolvido, criado na psicanálise pelo Freud, né? Então, para vocês entenderem como que o Freud criou basicamente, né, o método, mas também uma teoria, uma teoria baseada na psicopatologia.
né? Isso é que é importante a gente se dar conta, tá? Então, depois o terceiro encontro vai ser defesa, sintomas, com a Sílvia. O segundo com a Márcia, o normal e o patológico, na atualidade. E o quarto, intervenções psicoterápicas de orientação psicanalítica com a Karine, tá? Eu vou botar umas lâminas, tá? E a gente vai falando, eu vou explicando algumas coisas e vocês se sintam bem à vontade para perguntar, para comentar, porque apesar de nós termos 60 participantes aqui, a ideia é a gente também tentar trocar, que não seja assim, isso não é um evento só, que é uma palestra, né? Isso é um curso, e um curso a gente também tem trocas, tá? Então, eu vou ficar bem contente se vocês puderem dar, então, a participação de vocês, quem tiver mais vontade de fazer, tá? Eu vou botar... Mary, tu pode botar para mim as lâminas? Bom, pode passar a primeira, Mary. Tá. Primeira coisa que eu pensei, porque assim, ó, um curso de psicopatologia seria uma coisa assim que demandaria, se eu quisesse abarcar tudo, se a gente quisesse abarcar tudo, demandaria um ano inteiro ou mais. Tanto é que na formação do IEP a gente tem vários semestres para falar disso. Então, vocês vão ter que se contentar com uma parte, alguma coisa que eu selecionei, que eu acho que vai ser importante para introduzir esse tema, né? E também a coisa principal, para deixar vocês com uma cosquinha de estudar mais, tá? Então, lançando assim a primeira coisa de psicopatologia, eu fui para a Wikipédia, né, para o dicionário, e fui ver qual é a definição que se tem, leiga, né? Bom, o que é então psicopatologia? É uma área do conhecimento que objetiva estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. É a área de estudos que está na base da psiquiatria, cujo enfoque é clínico. É interessante isso, vamos nos atentar também aos detalhes, né? Está na base da psiquiatria. Como assim, se a gente sabe que a psicanálise estuda a psicopatologia há tantos anos, né? Só que a psiquiatria é mais antiga que a psicanálise, porque a psiquiatria vem da medicina e ela estudava a partir de efeitos biológicos as psicopatologias, né? Então, por isso que isso está na definição aí. Então, o enfoque é clínico, por que clínico? Porque aqui está colocado que é biológico, né? Que é principalmente algo ligado a como o indivíduo se relaciona com o mundo, mas ligado a uma questão também biológica, tá? É um campo do saber também, então agora começa a entrar no nosso âmbito, né? Um conjunto de discursos com variados objetos, métodos, questões. Por um lado, encontram-se em suas bases as disciplinas biológicas e as neurociências, e por outro, se constitui com inúmeros saberes oriundos da psicanálise. Da psicanálise, psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, linguística e história. Então, vocês veem que assim, ó, a psicopatologia é estudada desde os tempos antigos por várias áreas, tá? E a gente vai tentar ver assim como é que foi esse desenvolvimento, porque sempre foi um enigma. Por que algumas pessoas têm dificuldades maiores que outras para lidar com a sua vida, para lidar com o seu mundo, tá? Então, vamos lá, pode passar mais a próxima.
Nery? Acho que é só no... Ah, deu. Então, eu fui pesquisar um pouquinho a evolução histórica da psicopatologia, tá? E aí eu achei no Zimmermann, que, por sinal, assim, todas as fontes que eu pesquisei, eu botei aí para vocês, tá? Porque são livros básicos, são livros importantes para quem quer estudar mais a fundo, tá? E eu tirei algumas coisas dele. Bom, o que o Zimmermann fez? Foi lá atrás para nos contar, tá? Que existem registros arqueológicos lá do Antigo Egito, tá? Que mostraram que na época lá deles, eles apareceram trepanações cranianas. O que é isso? Eles abriam os cérebros dos mortos para ver o que tinha lá dentro, né? Então, eles queriam entender como funcionava. Então, eles supõem que aquilo era para já ir pesquisando as fontes de como funcionava o cérebro e o que geravam as patologias, as psicopatologias, tá? Daí a gente vai para a Bíblia, né? Bom, na Bíblia, ele diz ali, eu não vou me lembrar dos quadros que ele cita vários personagens bíblicos que ele diz são compêndios psicopatológicos, né? E que então a Bíblia já estaria sendo uma denúncia, vamos dizer, um registro de que existiam pessoas que tinham dificuldades, que tinham, enfim, quadros que faziam com que elas sofressem, né? E faziam o sofrimento dos outros, tá? Bom, na Idade Média, vocês sabem que os doentes mentais eram punidos, né? Punidos com crueldade, às vezes com pena de morte, eram presos, eram marginalizados. Então, assim, naquela época, antes, né, do início do iluminismo ali, psicopatologia era vista ou como uma coisa de magia e demonologia, né? E com rituais, eles faziam para conseguir curar, vamos dizer, eles usavam os rituais de cura praticados por xamãs, sacerdotes, faraós, né? Mas sempre estava ligado a alguma coisa mística, tá? Pode passar. Só um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir com alguma coisa? Por favor, fiquem à vontade, porque enquanto eu estou passando as lâminas, gente, eu não consigo ver os escritos no... Boa noite, Eldron. Eu não consigo ver os inscritos no chat. Pode deixar que eu tô vendo, Tete. Tá. Qualquer coisa eu te sinalizo. O pessoal depois só tá com dúvidas sobre o material que a gente vai usar nas aulas, mas depois a gente faz essa combinação daí geral. Tá. Se vai disponibilizar o material, aí a gente combina, tá? Mas não tem nenhuma dúvida por enquanto. Então, e eu queria também contribuições, porque a gente vai falando de coisas que provavelmente vocês também pensam alguma coisa, né? E importante essa troca. Boa noite, Maria. Bom, a partir do século XVIII, então, com a Revolução Francesa e os ideais libertários daquela época, as coisas começaram a mudar, tá? Então, assim, existiu um cara chamado Anton Mesmer, tá? Que era austríaco, e que começou a pensar que a doença mental não necessariamente seria algo ligado a uma questão de espíritos, ou uma questão de maldade, né? Então, ele começou a refletir sobre isso, tá?
e se deu conta que existia um processo nas pessoas, e principalmente em alguns doentes mentais, que eram suscetíveis à sugestionabilidade, né? Ou seja, as pessoas, se tu tinha um vínculo forte com aquela pessoa, ela poderia modificar alguns comportamentos dela a partir dessa relação de confiar bastante no médico, ou em quem está ali cuidando dela, tá? Bom, dizem então que ele foi o precursor do hipnotismo, tá? E aí surge, depois dele, o Pinel. Não sei se vocês lembram quem era o Pinel. O Pinel foi um médico, né? Foi dos primeiros médicos, ou o primeiro médico a formalizar isso, né? Que foi que achou, que se deu conta que o cuidado com os doentes mentais não podia ser feito a partir de surras, de maus tratos, né? E que isso não curava ninguém. Os hospitais eram depósitos de gente que ficava à margem da sociedade, né? E que ninguém queria dar conta. Então, largavam ali e eles eram considerados malvados, né? Eles não tinham um cuidado. Vocês já devem ter visto vários filmes sobre isso, né? Então, ele fez a reforma hospitalar. Ele propôs, então, que o tratamento fosse feito desses doentes mentais com respeito e dignidade, né? E quebrando aí os grilhões e os cadeados, porque eles eram presos também, vocês sabem disso. Pode passar, né? Bom, e aí temos o nosso rapaz querido, que começou a... Bom, vocês lembram que ele era neurologista originalmente, né? Era médico neurologista. Já na neurologia, mesmo neurologista, ele já se interessava por áreas das ciências humanas. Ele lia muito, ele gostava de história, de filosofia, etc. Então, ele estudando o cérebro, tá? Ele foi começando a se interessar pelos fenômenos cerebrais que eram responsáveis pelas psicopatologias, tá? E também como que se davam os processos mentais. Então, lá, ainda com 17 anos, ele foi um estagiário brilhante e ele fez, acho que eu não botei aí, ele apresentou um trabalho sobre, acho que era as amebas, eu não me lembro, enguias, uma coisa assim, com animais, em que ele provava algumas bases para depois de desenvolver os processos neuronais, os processos mentais, tá? Então, assim, a gente pode ver que ele, na neurologia, ele começou a estudar, né, pensar e ter um monte de teorias, e, ao mesmo tempo, ele atendia, né, em consultório, porque ele, enfim, logo se tornou psiquiatra, né? Então, ele começou a atender. E na clínica, ele foi recebendo as pacientes, principalmente as neuróticas, mas ele recebia pacientes bem graves também, e foi cada vez se instigando mais de como é que esses processos aconteciam, né? Então, a gente pode pensar que ele foi, a vida inteira, buscou a origem das psicopatologias, né? Ele veio da clínica para construir uma teoria, tá? Então, a gente sabe, né, e vê que ele foi muito importante no sentido de fazer essa intersecção entre
a medicina biológica e a metapsicologia. O que é a metapsicologia? É pensar uma teoria, não só a partir de dados objetivos, concretos, biológicos, para identificar a origem dos fenômenos mentais. Tá? Opa, não, ainda não. Tá. Ele estudou, então, se aprofundou no desenvolvimento psicossexual dos seres humanos, né? Ele construiu uma teoria metapsicológica e ele criou um método de tratamento para as doenças mentais. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, pode mandar a próxima. Depois que eu acabar as lâminas, vocês vão falar, hein? Bom, então, tá tudo bem? Então, tá indo bem? Bom. Tudo então, tranquilo, escreveram no chat, Tete. Tá indo tudo tranquilo, um ritmo ótimo. Então, assim, ó, vamos pensar assim, que o Freud se viu no meio de dois mundos, né? O mundo da mente e o mundo do cérebro, né? Então, assim, o mundo psicológico e o mundo cerebral. Vamos pensando assim, vocês viram que, então, as psicopatologias lá na origem eram místicas, eram ligadas a coisas místicas, a demônios, a pessoa que incorporou, né, o Satã. Bom, o papel do Freud, da psicanálise, dos estudiosos ali desta época pós-Revolução Francesa, foi trazer isso, tirar a parte do misticismo e trazer para a ciência. Então, não, para aí um pouquinho. O que vocês acham que é algo demoníaco ligado à religião, ao misticismo, não é. É um fenômeno mental, científico, que nós temos que descobrir, porque a ciência, lembrem que essa época foi uma época de muitas descobertas, né? Uma época revolucionária em várias áreas, né, de pensamento. Então, isso foi já um movimento de mudar a psicopatologia do âmbito, né, de pensar assim, bom, agora nós podemos tentar entender de uma maneira mais racional como funciona a mente humana. E aí foi aquela enxurrada de estudos para a biologia, né? Então, como é que os neurônios fazem? O projeto do Freud, ele é todo ligado, vocês já devem ter ouvido falar no projeto, né? Projeto para uma psicologia científica. Ele é todo ligado à questão cerebral e como funcionam os movimentos no cérebro, pulsionais e tal. Então, ele estava mergulhado nisso, até porque ele precisava, ele tinha também essa pulguinha que isso também existiam fenômenos que não eram só explicados pelo processo biológico, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que mostrar que esses processos eram algo científico, então tinha que ter provas. Naquela época era causa, consequência e... Então, quando a gente pensa assim, era tudo biológico, que horror, mas já era uma evolução lá dos tempos anteriores. Tá? Então tá, aí o Freud se vê entre o misticismo, a alma e o cérebro e então lança a psicanálise e começa a pensar em algo que não seja nem só cerebral, nem místico e nem só ligado a uma questão utópica, vamos dizer assim, tá? Próximo. E aí, a partir das histéricas dele, né, ele lança a teoria do trauma. A teoria do trauma, ele criou
com o Breuer, ele e o Breuer. Então, assim, lá em 1893, lembrem que a interpretação dos sonhos é de 1900, né? 1893 ele já estava a milhão trabalhando, né? Então, e trocava muito, porque isso que o Freud tinha de bom, ele não, apesar de alguns acharem que ele era muito narcisista, e talvez ele possa ter ficado, ele trocava muito com outros colegas, né? Ele não ficava com medo de ouvir críticas, e a partir disso ele ia construindo coisas mais profundas, né? Então o Breuer foi um dos grandes parceiros dele nisso, né? E eles trocavam as ideias do funcionamento das pacientes, né? Dos pacientes, então da psicopatologia. Então, neste momento, ele busca uma equação, seria a equação etiológica, para pensar como é que é formada uma neurose. Que na época ele definia todas as doenças, quase todas estavam descritas, eram ditas como neurose. Tá? Então, por que uma neurótica fica neurótica? Da onde vem isso? Então, chegou a uma conclusão, que existiam fatores constitucionais, hereditários, que, somados a condições de gravidez e parto, mais as experiências infantis, geravam uma predisposição do psiquismo. Vocês veem que ele não abandona a questão biológica, fatores constitucionais hereditários. Tá? Essa predisposição do psiquismo, mais uma experiência traumática casual, né, no adulto, porque ele atendia só adultos, né, geravam a neurose. Então, isso foi uma fórmula que ele criou e, a partir disso, ele foi, então, pesquisar como é que isso acontecia, né? Para não confundir, eu falei que ele só atendia adultos. Ele tem caso, para quem sabe, ele tem o grande famoso caso do pequeno Hans, mas que era um atendimento indireto, né? Então, o que ele atendia mesmo, porque os pais é que ele falava com os pais e os pais é que atendiam o pequeno Hans, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma curiosidade? Alguma vontade de falar alguma coisa? Márcia, quer colaborar com alguma coisa que tu lembrou? Não, por enquanto está tudo ótimo, Tete. O pessoal tá bem satisfeito, achando bem claro. Deixa eu ver, tem um comentário agora da Marília. Aos poucos ele percebeu que as neuroses não tinham causas orgânicas. Sim, eu acho que é importante isso que ela está dizendo. Assim. Ele não é que ele não dava importância para o orgânico, mas ele achava que basicamente nós nascíamos com tendências pela questão da hereditariedade, mas aquela coisa totalmente biológica é que ele contestava, né? Exatamente porque ele pensava que tinha condições de se tratar pessoas assim. Se fosse algo só biológico, não, só se resolveria com remédio, né? E remédio naquela época nem tinham, né? Então... E até as situações, né, Tete, de quem tem um mesmo biológico, né, ou tem condição hereditária muito próxima, como, por exemplo, o caso de gêmeos, irmãos, né? Por que uns desenvolvem e outros não, né? Daí acho que essa força, né, da experiência traumática, das experiências infantis, recheando, né, colorindo, contribuindo para acionar esse biológico ou não, né? Então, não é que ele não desse totalmente valor, mas ele, obviamente, se debruçou
às questões psicológicas e vivenciais da criança. Pode passar, né? Bom, eu quis separar um texto justamente para ser a introdução do curso, que foram os 3 ensaios sobre a sexualidade, tá? Nesses 3 ensaios, primeiro assim, contar para vocês, os 3 ensaios é um texto que ele revisou muitas vezes. É dos textos mais revisados, se não o mais revisado por ele. Então, quando a gente lê na edição standard, ele vai ter vários notas de pé de página, uma de tal data, outra de tal data. Então, assim, 1905 ele publicou, mas até 1920 ele ainda reformulou os 3 ensaios, com alguns adendos, com algumas reformulações. Por isso que quando a gente estuda os 3 ensaios, ele é muito confuso, parece que ele vai e volta, né? Então, assim, começando, eu vou dar uma resumida para vocês nos 3 ensaios, tá? Começando pelo 1, olhem o nome, as aberrações sexuais. Quem lê isso já fica assim, porra, mas como é que ele me fala um negócio desses? Que coisa mais preconceituosa, né? Só que, gente, pelo contrário, tá? Ele colocou esse título para chocar, porque o que ele defende ali nas aberrações sexuais? Ele defende que, diferente do que a maioria dos médicos, cientistas da época e até pessoas comuns acreditavam, as aberrações sexuais não eram assim, não poderiam ser consideradas aberrações. Por quê? Porque os fenômenos sexuais eles estavam ligados a questões do desenvolvimento, tá? E que todos nós teríamos um pouco de tendências ou fantasias. Então, ele desmistifica um pouco as aberrações sexuais, tá? Então, eu achei interessante pensar assim, porque a gente tem a ideia de que ele tem... Eu não concordo quando dizem que o Freud era muito preconceituoso, né? Eu acho que é o contrário. Para a época dele, ele foi muito avançado, né? E vocês vão ver. O segundo ensaio confirma isso, porque o segundo ensaio é a sexualidade infantil. Naquela época, tá? A sexualidade infantil era um absurdo pensar que uma criança poderia ter sexualidade, tá? Então, ele desmistifica isso. E ele diz que a sexualidade infantil, ela existe, né? E que a gente não tem que ter preconceito com isso. Não é que a criança vai ter uma sexualidade como o adulto, né? A criança vai ter a sexualidade ligada à faixa etária que ela está vivendo, né? Depois eu volto um pouquinho nas próximas lâminas, mas aí... Tete, deixa eu só te interromper um pouquinho, que eu acho que tem uma contribuição aqui bem importante da Mariana, que ela coloca assim, é muito necessário sempre lembrar de contextualizar Freud em seu tempo. Isso. Impossível ler Freud dentro dos conceitos atuais, né? Isso que tu estava colocando. Ele dá a base que pode até hoje ser aproveitada para entender a essência do funcionamento psíquico. Não é possível ler Freud e esperar que ele esteja de acordo com o que vivemos hoje. Para o tempo dele, ele era extremamente ousado. Isso mesmo, concordo plenamente. Alguém discorda? Vá nos defender a sua ideia aí. Mas, enfim, ele era muito ousado, né? Quem já viu alguns filmes feitos, né, sobre ele, a gente vê o quanto ele lutou
para defender algumas coisas que hoje a gente pensa assim, como assim? Né? Uma coisa tão básica, né? Como é que não sabiam disso, né? Eu até ia recomendar para todo mundo assistir aquele filme Freud Além da Alma, né? Que é um filme antigo que tem, acho que tem até no YouTube. É bem antigo, mas é uma indicação que mostra um pouco o caminho. Que na verdade acho que era Sartre que escreveu, né, uma biografia e era para ser baseado então nessa biografia que Sartre escreveu sobre Freud. Eu não sabia disso, que era baseado numa biografia do Sartre. Só que daí ele que tinha feito todo o roteiro, só que daí na hora de eles adaptarem para o cinema, eles não deram bola porque o Sartre escreveu e refizeram, mas tem um filme, eu acho que encontra no YouTube, sei lá, se vocês têm TCM na TV a cabo, tá por lá também às vezes. Boa! Na psicopatologia 1 da formação, a gente passa o vídeo. As gurias que fizeram comigo já viram. E até a gente fica pensando, é preto e branco, é antigo, tu tem que ter um cuidado para olhar, porque cansa, né? Não é o tempo dos filmes de agora. Freud, Além da Alma. Elas pediram ali, né? Ele mostra um pouquinho, faz um resumo, e eu acho que não teve filme depois disso que bateu esse aí, porque eu acho que ele conseguiu dar uma ideia super importante. E aí o terceiro ensaio, que eu não vou me ater muito, que são as transformações da puberdade, né? Que vocês sabem que ele... Bom, pois é, eu acho que eu vou depois, porque eu me adianto, depois passo. Depois eu volto nas transformações da puberdade. Mas o nome já está dizendo tudo, né? Pode passar, Mary. Então, o ensaio 1, que é o que eu mais vou me ater, assim, a falar para vocês. Por quê? Porque fala das pulsões parciais e as zonas erógenas, tá? E isso vai ser básico para vocês depois seguirem na psicopatologia, tá? Porque isso é o que ele definiu para entender o desenvolvimento normal, tá? Bom, o que é uma pulsão? Para quem não sabe ou não lembra, eu vou tentar explicar, tá? A pulsão para o Freud seria um representante psíquico de uma força endossomática, de dentro do corpo, tá? Que está ligado ao corpo, está ligado ao soma. Por isso se diz assim, ó, a teoria freudiana, quem embasa é o corpo, ela é montada em cima do corpo. Então, os fenômenos psicológicos que o Freud desenvolve é baseado nos fenômenos biológicos. Ele não abandona a biologia, tá, gente? Isso é importante dizer. Toda a teoria de desenvolvimento dele é baseada em fenômenos biológicos também, tá? Então, a pulsão já é uma das coisas. A pulsão seria um montante de energia que nós temos quando nascemos, tá? E que é uma força que pulsa, como o nome diz, para sair para fora, tá? Então, seria uma força de vida, né? Que flui continuamente, tá? Imaginem um rio que vai fluindo, tá? O estímulo é o contrário. O estímulo é a excitação que vem de fora, que vem do mundo. Então, o bebê nasce com toda essa força que ele quer colocar para fora, mas o que acontece? Ele se depara com o mundo. E o mundo impõe alguns limites para ele, né? Então, o exemplo clássico que a gente tem é na questão do mamar. Então, o bebê, o desejo, a pulsão faz com que ele sugue o mamar da mãe. Só que essa mãe não está ali o tempo todo. Então, em algum momento, ele vai ter que segurar
essa tensão, essa força, que está buscando descarga, porque o que é? A descarga, no caso da mamada, vocês vão dizer, ah, tá, mas a mamada ele está sugando. Ok, mas ele está sugando porque tem um impulso de vida e que ele precisa sugar para viver. Então, ele vai buscar descarregar o desprazer, que é a fome, através da mamada, tá? O estímulo é o mamar, é o peito da mãe e tal. Por isso que também, nesse primeiro momento, a gente vê que na primeira mamada já existe o biológico ligado ao psicológico, né? Ao afeto. Porque essa mamada pode ser dada com todo carinho, com todo amor, ou pode ser dada com angústia, pode ser dada com raiva, né? Essas forças todas que se juntam numa simples mamada vão formando o psiquismo do bebê, tá? Então, ele vai se dando conta, se for bem, que o mundo lá fora é bom. Se for mal, que o mundo lá fora é ruim, né? Então, pensem que isso vai começando a se formar, né? Por traços minêmicos, vai se formando o psiquismo do bebê. Tá? A zona erógena é o lugar, vocês sabem, as zonas erógenas são oral, anal e os órgãos sexuais, né? As básicas, né? Claro que a pele é uma zona erógena, mas muito menos focada, vamos dizer assim, tá? Então, a zona erógena é o local no corpo de onde uma pulsão sexual emerge. E a pulsão emerge só porque também ela tem um estímulo, seja interno ou externo. Então, existe lá, por exemplo, no momento em que eu preciso tomar o seio porque eu estou com fome, eu tenho uma força interna que vai fazer mamar, mas eu tenho uma força externa que é o leite entrando com todo o afeto que a minha mãe está me dando, né? Ou um substituto, uma mamadeira, por exemplo, né? Que muito bem dada pode ser um substituto à altura do seio. Eu digo sempre isso porque senão as mães, coitadas, ficam desesperadas achando que se elas não derem o seio para o seu bebê, porque o seio rachou, porque o seio, né, porque a situação foi muito tensa, a criança vai virar psicótica. Então, tô brincando, mas às vezes tem algumas, eu digo que são as ditaduras, né, do psicológico, que uma mamadeira dada com afeto e prazer é sempre mais benéfica do que um seio dado com desprazer. Concordo plenamente. Então, esta criança, ela vai ser tocada na zona oral de uma forma extremamente forte, muito mais do que o resto. Aquela zona oral está sendo investida muito mais do que a pele dela. Claro que o toque é super importante da mãe, mas a boca, como está recebendo o alimento, ela fica hiperestimulada. Então, a gente tem, pode passar as zonas erógenas que estão ligadas às fases psicossexuais do desenvolvimento, tá? Então, a boca instaura ou é o órgão essencial para a fase oral. Então, toda a fase oral é outra coisa. A gente tem que falar em primazia, né? Não se esqueçam que mesmo na fase oral, o bebê está ali, ele mama, mas ele faz cocô. Então, o ânus também está investido. No momento em que ele passa o cocô no ânus dele,
ele sente prazer, ele sente alívio. Só que a boca, naquele momento, toma uma proporção muito mais forte. Então, se diz, né, se conceituou que esta seria a fase oral, que iria até em torno dos 2 anos. Por que em torno dos 2 anos? Alguém se arrisca a dizer? Porque a partir dos 2 anos, ó, eu perdi a pergunta. A pergunta é, alguém arrisca dizer por que a fase oral vai até ao redor dos 2 anos? Por causa da amamentação? Ah, fala, quem ia falar? Porque olha, peraí, tem respostas. Controle dos esfínteres. Quem quer falar? Fala. Era tu, Duda? Não. Pode falar, eu cortei. Pode pegar o microfone. Porque a criança, até os 2, eu acho que ela é tirada o peito para mamar, tipo, é a retirada do peito? Sim e não. Tem a retirada do peito, mas muitas vezes o peito é tirado antes, né? Não tem uma Aí, opa. Olá. Oi, quer Boa falar? noite. Oi, tudo bom? Eu penso que é um momento de transição de uma condição fisiológica do bebê, que passa, então, a sair das fraldas, enfim, a ter uma autonomia maior no controle dos esfíncteres. E aí, então, há um redirecionamento, né, da zona erógena para o ânus. Isso, perfeito. Isso aí. Claro que coincide com o desmame. Não necessariamente coincide, né? Porque o desmame pode ser bem antes, né? Mas a fase anal tem, então, mais a ver com o controle dos esfínteres. E é bem... Oi, fala, Duda. Eu tava com isso que a colega falou, né? Também a ideia da teoria do apoio, talvez, que é aquela teoria onde o corpo, né, as mudanças corporais vão preceder, então, as mudanças psíquicas também. O corpo, o psíquico, ele só vai evoluir se o corpo também se dá essa permissão, né? Se o corpo evoluir. Isso, então é bem isso, é o que eu tinha dito, complemento o que eu tinha dito, que o corpo é a base da teoria do Freud, o biológico, né? Então é isso aí. O controle, quando o controle dos esfínteres, junto com o estímulo dos pais, porque tudo tem um contínuo, tanto psicológico quanto físico, né? Chega um momento em que a criança já começa a ter um amadurecimento físico, né? E ela é estimulada pelos pais também a controlar os esfínteres. Começa a existir uma maior exigência do meio ambiente para que ela possa se afastar um pouco mais dos pais. E aí entra aquela coisa de que um controle esfinteriano dado no momento errado, no momento que a criança ainda não está preparada, só por uma exigência externa, né, dos pais, pode causar um efeito patogênico lá na frente, né? Ou inclusive no momento. Pode causar um trauma, né? Então tem que se embasar também, não dá para esquecer do corpo e da forma como a gente estimula. Então, o controle do esfíncter, ele também é ligado a um presente aos pais, a uma relação com os pais de presenteá-los com algo que é a única coisa naquele momento que o bebê produz e que sai do corpo dele, né? Alguém tinha mais comentários aí, Márcia? Sim.
Eu acho que ainda era dentro da tua pergunta, né? Mas aí, por fim, o pessoal foi falando do controle dos esfíncteres e a Mariana colocou o desmame também está ligado ao momento no qual a criança consegue entender que ela e a mãe são separadas, que pode se dar mais cedo do que os 2 anos. Isso. O desmame, ele é muito, também assim, ó, é muito polêmico, né? Tem gente que acha que se pode dar mamar até 2 anos, até a criança não querer mais. Eu nem vou entrar nesse mérito, né? Porque eu acho que isso também a gente não pode ter uma certeza, né? Mas tem a ver, sim, ela tem razão, né? Melhor não. Porque, na verdade, melhor não, claro, porque se a gente pensar numa amamentação que vai até os 2 anos, essa mãe tem que estar à disposição desse bebê. E isso não é razoável para uma vida como a gente leva. Também não podemos esquecer que nós estamos inseridos numa cultura. Se nós fôssemos índios, né, e vivêssemos com o bebê agarrado no seio, bom, a contextualização seria diferente, né? Então, é complexo isso, né? Mas, enfim, tem tudo a ver com isso. A questão de poder se separar da mãe e constituindo, eu consigo pegar minha mamadeira e tomar, já vai me dando uma sensação de satisfação e de independência, por mais frágil e por mais ilusória que seja, né? O controle da micção também. O esfíncteres é cocô e xixi, é as duas coisas. Tá? Opa, perdi aquela. É preciso... Alguém falou alguma coisa lá. Quer que eu leia aqui, Tete? Sim, por favor. É preciso também lembrar que a amamentação prolongada, no caso de países como o nosso, é a garantia de nutrição segura para muitas crianças. Em torno é difícil estabelecer uma... Então, acho que é difícil estabelecer uma data certa, são muitos fatores. Isso. Portanto, agora eu vi que ela corrigiu. Portanto, é difícil estabelecer. Tá. Então, vamos vendo assim, as fases vão acontecendo, vão mudando, né? Mas a gente nunca perde algo da fase anterior. Vão só se somando, né? Assim como o próprio desenvolvimento, quando a gente nasce, é óbvio que tu tem lá um prazer na zona oral, um prazer na zona anal, porque tu faz cocô, e um prazer na zona fálica, que são os órgãos genitais. Por que que tu tem o prazer na zona fálica? Porque tu é limpado pela tua mãe, pelo pai, e nesse momento existe uma estimulação daqueles órgãos, né? Então, a criança vai sendo, a partir dos cuidados maternos, ela vai conhecendo o próprio corpo, né? Vai se conhecendo. Porque vamos pensar assim, ó, se eu tenho, eu não me dou conta que eu tenho um estômago, até que ele comece a doer de fome. Aí eu vou me dar conta, opa, dentro de mim aqui que eu não enxergo, que eu não toco, existe um estômago, existe algo que é um vazio e que eu preciso preencher. Então, todas as partes internas da gente também são sendo conhecidas a partir de pulsões que ficam direcionadas naquele órgão, né? Então, como o anal, nesse momento, vai estar todo ligado ao controle dos esfíncteres, à independência, ao amor dos pais, eu vou ter uma zona recheada de cuidados e de atenções. No momento que acontece algum trauma, seja neste momento, ou no oral, por exemplo, eu vou criar uma feridinha, eu vou criar uma cicatriz que seja naquela zona, naquele momento da vida
em que a minha zona anal ou a minha zona oral estava sendo catexizada. Já introduzi o termo catexia, né? Então, Tete, só uma coisa. Diga. Desculpa, posso só te interromper. Eu acho que aí também é legal, já pensando quando a gente vai avaliar pacientes, né, especialmente crianças, adolescentes, vai conhecer a anamnese, vai voltar para essas fases, assim, principalmente com os cuidadores, para conhecer, investigar. E que isso que tu falou, assim, do trauma, né, do traumático, muitas vezes a gente escuta esse relato, né, não, mas não aconteceu nada em nenhuma fase, assim, no desenvolvimento dele, foi tudo bem, ele não teve nenhum trauma, né, falando na linguagem mais popular, assim, não teve nenhum trauma na infância, ou a gente brinca, então tu tem trauma de infância, joga com isso. Mas que, na verdade, alguma situação que para a pessoa, pro paciente, foi excessiva, né? Sim. Então, pode externamente não ter acontecido nada, nenhuma perda real, assim, de morte de alguém, ou nenhum fato, assim, né? Mas que para a pessoa foi vivenciado como excessivo, né? Acho que isso, às vezes, é um limiar difícil da gente... E complementando, Márcia, o oposto também pode ser verdadeiro. Quando existe uma perda e que aparentemente a criança não sentiu. Os pais descrevem, não, mas ele nem notou, ele era tão pequenininho que não deve ter percebido. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? As crianças são como esponjinhas que vão absorvendo todo o entorno. O que pode causar um trauma na fase anal? Pergunta difícil. Alguém arrisca dar um exemplo? Porque tem vários exemplos que a gente poderia dar. Eu pensei... que eu falei antes, o controle, exigir que uma criança tenha um controle de esfíncter, tirar as fraldas dele com 1 ano, isso, a tendência é criar um trauma, né? Desfraude prematuro, isso aí. Mas, independente de ser ligado à questão anal, se algum trauma aconteceu naquela fase em que ele estava vivenciando, por exemplo, a perda de um cuidador, e ele estava com 2 anos e pouco, é muito provável que o sintoma lá adiante vai ser ligado a questões anais. Por quê? Porque aquela zona estava hipercatexizada. O que tu ia dizer, Marta? Não, era isso mesmo que eu tinha pensado no exemplo de uma hiperexigência, né? De uma coisa mais específica do controle de esfíncter. Aqui no bate-papo, o nojo explícito do responsável ao limpar a criança. Perfeito. O transtorno alimentar também pode vir. Então, esses cuidados, e super bem lembrado, Márcia, o quanto uma anamnese, quando a gente entrevista pais, ela tem que ser bem cuidada, né? Para que a gente possa ir introjetando na gente, terapeuta, como é que era essa família quando essa criança tinha, quando nasceu, quando teve lá o controle dos esfínteres, na fase fálica, né? Então, é super importante, tem até um roteiro, a Arminda Berasturi, eu acabei de dar uma supervisão que a supervisionanda vai atender uma criança. E aí eu emprestei o livro da Arminda Berasturi, acho que é Entrevistas com os Pais, eu não me lembro o nome porque eu emprestei. É um verde, lembra, Márcia? Não sei. E ali ele é um livro antigo, tá? Que a gente tem que fazer a devida adaptação a algumas coisas, mas ele é muito útil. Queria falar, Duda? Apareceu aí. Bom, então, passando da fase anal, temos a fase fálica. A fase fálica, lembrem que é
Arminda Berasturi, isso. Arminda Berasturi, ela tem 3 livros, no mínimo 3, ela tem vários, mas os que a gente mais usa são 3. A Primeira Hora do Jogo, acho que Entrevista com os Pais, se não me engano, é o nome dele, ou a Técnica Infantil, acho que é. E o outro tem aqui Adolescência, não, Adolescência Normal. Tem também. Bom, enfim, passamos para a fase fálica, então, né? A fase fálica, a criança conseguiu, vamos imaginar uma criança que esteja se desenvolvendo de uma forma minimamente adequada. O transtorno alimentar pode ter sua causa na fase da amamentação? Com certeza. É o mais sugestivo, vamos dizer assim. Os transtornos alimentares, eles têm tudo a ver com a fase oral, né? E aí a gente pode pensar que quanto maior aquela fase foi, não se deu bem, quanto mais teve dificuldades na fase oral, quanto mais traumático, quanto mais dificuldade foi na relação com a mãe ali nos primeiros meses, mais tendência a ter questões de transtorno alimentar e tal, isso vai interferir. Mas não só, tá? Porque a fase oral, problemas graves na fase oral vai dar patologias mais a nível psicótico até. Tá? Então, também tem que ver se esse transtorno alimentar chega a níveis muito extremos ou é mais leve. Aí são aqueles contextos bem... obrigada, Mariana. São aqueles contextos bem complexos, né? Que a gente não tem como medir muito, até porque a gente não pode voltar lá no passado do paciente para saber exatamente o que houve, né? Limítrofe também, né, Tete? Sim. Em casos de limítrofes também é bem comum o transtorno alimentar. Acho que por isso que também é muito comum na adolescência, né, esses transtornos aparecerem. Aí entra numa outra coisa que na adolescência, que é a questão de reviver as fases pré-genitais. Essas fases, essas 3 aqui primeiras, são as pré-genitais, lembram? Por que pré-genitais? Porque a genital vai ser lá na adolescência, lá na puberdade. Passando a puberdade, é que vão se unir essas 3 e tem que se dar um arranjo ali para que elas se transformem em algo que leve a pessoa para frente, para prazer, para o mínimo de conflito possível, uma vida que transita, né? E que não fica agarrada em alguma fixação lá atrás ou algum déficit atrás, né? Agora me lembrei de falar disso, né? Entre déficit e trauma, né? São questões importantes na psicopatologia atual, né? De a gente poder diferenciar o que foi traumático no sentido de impor alguma coisa que aconteceu, vamos dizer, e o que... Bom, traumático é sempre, mas o déficit seria a pessoa não ter aquilo, né? Ela não ter as condições de chegar numa fase ulterior, né? O trauma, a gente já pensa que seria assim, algo que tu vai poder trabalhar as questões daquele trauma que já aconteceu mais adiante, né? E que tu vai poder ajudar esse paciente a tirar reviver aquilo para poder resolver, né? E as questões de déficits, que são as que a gente vê mais hoje na clínica, são aquelas que o paciente teve muita falta lá atrás, né? Que não teve um cuidado, né? Que também... Tete, tem mais questões aqui no chat. Desculpa. Vai lá. Pode ir. Tem 2 perguntas sobre como
se trata a questão do transtorno alimentar, como pode ser tratado o transtorno alimentar, medidas podemos tomar, e também sobre a dependência química, isso também pode ter uma causa na fase oral. Essas questões são ótimas para as minhas colegas que vão vir nas próximas aulas. A Márcia é uma. Porque, não, e é bom, gurias, podem botar essas perguntas, mas como eu fiquei de dar a introdução mais a nível, no final a gente está falando também das psicopatologias, né? Mas depois vocês vão ter mais tempo para desenvolver a psicopatologia mesmo. Por enquanto eu estou tentando me ater ao desenvolvimento normal, né? Então, vamos lá. Passada a fase oral, tudo bem, aconteceu legal, atinge a fase anal. Conseguiu controlar os esfínteres num momento mais adequado e tal. Passa para a fase fálica. Na fase fálica, é toda a questão, né, do amor pelo pai, pela mãe, o olhar é para os genitais, então é quando a criança se dá conta, por exemplo, o menino se dá conta que a menina é diferente e ele vai construindo uma teoria na cabeça dela, eles vão criando essa teoria de como é que vem, como são feitos os bebês. Eles observam que os pais, então, têm uma relação que é separada deles, né? Complexo de Édipo e Eletra, isso, Marília, mais ou menos por aí. E o complexo de Édipo, então, ele vai ser um compêndio de funcionamento, assim, para a gente pensar. Eu acho que tem alguém que está com o áudio ligado, gente, só por favor, verifiquem para não dar interferência. Eu não sei se a Mary consegue fechar, Mary, de alguém que está com ele aberto. Eu acho que é o Gerson. Opa, não passei ainda, né? Tá. Bom, então, seguindo, a fase fálica, então, é aquela do complexo de Édipo, que a criança vai ter que, então, lidar com as suas ambivalências com relação ao amor pelo pai, ao ódio pelo pai, ao amor pela mãe, ao ódio pela mãe. E conforme a criança lidar com esta fase, ela vai ter as várias configurações edípicas, que a gente diz. Então, num primeiro momento, ela vai ter que passar por um Édipo invertido, vamos dizer assim. Ela precisa se apaixonar pelos dois, tanto pai quanto mãe, para depois ir definindo qual o que ela vai se direcionar como objeto de amor, né? Como modelo de amor, de quem eu quero para mim, e com quem ela vai se identificar como quem eu sou, tá? Então, as várias configurações que podem se dar de uma forma mais saudável, menos saudável, né? E eu não estou nem entrando no mérito do que é saudável ou não, né? A latência, então, que a gente sabe, é aquele momento em que, por força de eu me dar conta que eu não vou ficar com meu pai ou com a minha mãe, porque eu não vou dar conta daquela paixão, daquele amor, eu, então, me recolho esse amor, tá? E eu vou direcionar isso tudo, eu reprimo, né? E vou direcionar isso para os estudos, para as coleções, para todas as questões de poder me conhecer os potenciais do meu corpo e da minha mente, do meu intelecto. Então, as questões, quando as crianças vêm para a gente com problemas de aprendizado, fatalmente nós vamos ter que entrar nas fases anteriores para ver o que aconteceu, porque em algum momento ela se deteve ali, que ela não conseguiu se aliviar para poder estudar, tá?
E na fase genital, porque eu não tenho tanto tempo assim para... Depois a gente pode até voltar, tá? E na fase genital, então, se supõe, pós-latência, que, em função, até pegando o que a Duda falou, sobre o estímulo corporal, biológico, né? Estimulando a mudança de fase, tenha todo o desabrochar dos hormônios sexuais, né? E isso faz com que a latência fique um pouco para trás, e a criança vai, então, lidar com os seus desejos de novo, né? Vai retomar os seus desejos sexuais, só que de uma forma agora com um corpo mais desenvolvido, né? Com questões importantes com relação a, bom, como é que fica aqui minha paixão, aquela que estava reprimida pela minha mãe, se agora eu sou um homem, né? E eu tenho órgãos sexuais que dão conta de um corpo da minha mãe. Então, assim, por isso que se tem que pensar que mães ou pais que ficam muito grudados, muito sedutores, podem atrapalhar essas questões na adolescência dos filhos, né? E é uma questão muito difícil. Pode acontecer por esse lado, mas pode ser pelo oposto. Eu fico tão assustada em ver o meu filho adulto na minha frente que eu me afasto dele e coloco um monte de limites, brigo, para que os filhos também fazem isso, né? Só que dos filhos é esperado, eles precisam brigar com a gente, com os pais, né? Para exatamente poder se separar, se afastar um pouco, né? Dessas questões mais angustiantes ligadas ao incesto, tá? Então, a ambivalência que existia lá atrás é retomada. E agora a retomada com, ao mesmo tempo, um risco, mas uma chance de uma reestruturação que, de repente, lá atrás ficou mal feita, né? Então, por isso, a adolescência também é um momento muito rico para a gente trabalhar com os pacientes. Porque ali tu pode ajudar algo que ficou lá atrás a ser reformulado, a ser revisto. Essa pandemia deve ocasionar muitos conflitos nesse sentido. Perfeito, e tem ocasionado. Não pode, tem ocasionado. A gente vê mais a questão, ai, que maravilha, os pais e filhos tudo juntinho, na mesma casa, como é bom ficar perto do papai e da mamãe. Só que tem o outro lado, né? Tem o lado de que as pessoas também ficam exaustas, também querem sair, estão angustiadas por causa da pandemia, etc. Passando a Tete, tem mais algumas questões, não sei se a gente vai conseguir abarcar Vão tudo, mas só para ir trazendo, também. a gente pensando, né? Então, assim, como é que fica essa questão do desenvolvimento psicossexual, o Diego está perguntando, em pessoas trans, principalmente nesse conflito, quando a criança começa a construir a sua identidade de gênero. E também a Ana Júlia está perguntando sobre quando tem a situação de pai ausente no período do complexo de Édipo. Essas questões mais pontuais, elas têm que ser vistas muito delicadamente de caso a caso, né? Porque qualquer definição de identidade sexual, de objeto de amor, ela é uma... Se a gente for pensar nessa linha que eu estou falando, ela é uma defesa para que eu não fique com os meus pais, porque eu ficar com os meus pais é eu ficar criança a vida inteira. Então, até eu escolher ter um marido direitinho, é uma defesa contra não ter ficado lá com meu pai, né? Então, tem que ver como que essas questões foram organizadas e se isso vai ser algo que vai gerar na pessoa um jeito de viver um pouco mais prazeroso, né, do que um conflito terrível. Então, por isso, essa é a riqueza que nós temos nos nossos consultórios, que a gente pode ver a pessoa com as características muito individuais dela. E aí a gente tem que se
despir dos preconceitos e pensar no bem-estar do paciente da gente, o que é muito difícil, né? Porque cada um de nós tem um conceito do que é ser homem, ser mulher, né? E então é bem delicado, mas eu acho que é a riqueza da multiplicidade humana, né? É o que nos diferencia dos animais. Tete, eu acho que posso até falar? Pode. Uhum. Não, eu acho super interessante a gente pensar, porque dentro da psicanálise, né, e mesmo Freud falava isso, né, que a questão da psicopatologia não é referente à questão da escolha de objeto, né, a identidade de gênero, né, a questão maior é a questão da estrutura, né, a partir de uma estrutura, né, se é uma estrutura neurótica, se a pessoa consegue lidar bem com seus conflitos, tá tudo ok. Né? A psicopatologia ela se dá quando tem aí uma dificuldade de estrutura para lidar com os conflitos, com as questões da vida, né, Silvia? Até porque a gente vê casais héteros bem direitinho que passam uma vida sofrendo, uma vida buscando sofrimento e não se resolvendo. Então isso é muito relativo. Exatamente. Eu acho que essa desconstrução que a gente tem que fazer, né? Que a psicopatologia ela não está, né, na escolha de objeto, na identidade de gênero, mas como, né, a estrutura vai lidar com os conflitos, né? Exatamente. Pode passar, também né? que tem uma galera agora, né, que está estudando bastante a questão, então, da identidade de gênero e a psicanálise, sim, justamente buscando desmistificar essa ideia que a psicanálise condena, né, ou que a psicanálise vê isso como algum tipo de adoecimento. E aí a gente tem muita gente na Argentina que está estudando isso. Eu sei que o IEP já tinha feito um evento de leituras compartilhadas, acho que é da Serra, que trouxe o texto de uma das estudiosas, né, que está fazendo um trabalho com isso. Também a gente tem aqui em Porto Alegre o grupo ali da PUC que faz o laboratório de gênero, que é com estudantes, que são 2 professoras da PUC que coordenam e que têm feito trabalhos em grupo com base psicanalítica, estudando bastante a questão de gênero, para justamente tentar desmistificar qualquer ideia de adoecimento, porque eu acho que, como a Silvia disse, né, Freud não falava do ser, né, o ser adoecido, mas sim como que ele conseguia, então, lidar e viver com os problemas, porque e pensar também que a psicanálise é uma ciência, vou chamar de ciência, né? Não sei se te faz parecer. Ciência, graças a Deus ele conseguiu isso. Mas que não nega a dor, né? Então todo mundo sofre, né? O importante é como que nós lidamos com esse sofrimento, com a né? nossa dor. E aí é que vai ter o adoecimento, né? Como que a gente está lidando com essa nossa dor. Obrigada, Duda. Pode passar, Mary. Bom, e aí eu trouxe dentro de tudo isso alguns conceitos importantes, né, para a psicanálise. Uma é a bissexualidade inata, que mais ou menos eu acho que eu já falei, né, e o Freud, então, formalizou, porque, vamos pensar assim, o Freud formalizou algo, ideias que já vinham sendo pensadas, tá? Então, ele formalizou essa ideia da bissexualidade inata. E aí, isso fez com que desmistificasse também uma questão, assim, que quem nascia com quem tinha homossexuais, por exemplo, eram tidos como degenerados, como, né, eram vistos de forma muito preconceituosa. Então ele disse, olha, todos nós nascemos bissexuais. O que a gente vai resolver ser depois vai acontecer conforme todas essas questões forem sendo vividas, conforme as suas vivências, tá? E aí, dentro disso, ele dizia que a sexualidade, que a amnésia infantil tinha a ver... Ah, tá, não, é que está no contrário. A sexualidade infantil também foi uma coisa que ele defendeu e que foi, num primeiro momento, eu acho que eu já disse isso,
execrada, ficaram horrorizados, que estavam dizendo que as crianças eram perversas, que ele estava dizendo que a criança era perversa, porque viam perverso como de forma equivocada, né? Então, e aí ele disse, existe sim uma sexualidade infantil. E a nossa amnésia infantil é muito por isso. Porque a gente não quer lembrar, a amnésia infantil a gente tem, em geral, até os 4 anos, né? Depois a gente começa a lembrar. Raras pessoas lembram de coisas anteriores aos 4 anos. Lembrem que os 4 anos quase está fazendo ali aquela conjectura do Édipo, então já está reprimindo os desejos pelo pai e pela mãe, né? Pelos cuidadores. Então, a amnésia infantil viria daí, de que a gente não pode admitir que teve lá naquele momento um desejo pelos pais. E aí eu esqueço outras coisas também, né? Essa predisposição perversa, polimorfa, né? Que seria, então, perversa no sentido de que não é perversa, não é o que a gente pensa. Quando ele fala isso, ele fala que é colocar o valor numa zona específica, né? Por exemplo, oral, por exemplo, anal, por exemplo, fálica, né? E ficar vivenciando aquilo de uma forma extremamente acentuada em detrimento ao resto do corpo, né? Então, polimorfa por quê? Porque a criança vivencia isso de forma transitando por várias zonas do corpo. Então, por isso, polimorfa, tá? E também há outro conceito, que são as teorias sexuais infantis, que é aquilo que eu falei, que instaura, né, a fase psicossexual fálica, né? Porque elas vão começar a construir essas teorias sexuais que vão fazendo elas se antenarem para as questões sexuais. Pode passar. Alguém quer dizer alguma coisa? Algumas teorias sexuais, né? A básica, de onde vêm os bebês, né? Também, outra teoria interessante que é muito estudada por um autor, o Meltzer, que é um pós-freudiano, que por sinal que falha, não coloquei aqui, acho eu. Que horror. Bom, o Meltzer, ele pega muito a questão da confusão de zonas que o bebê tem lá naquela época entre oral, anal e fálica, e que isso vai gerar conflitos, né, na idade adulta. E uma delas vem da teoria lá que as crianças têm, que os bebês nascem pelo ânus, né? Por quê? Porque é o que tem guris e meninos e meninas, tem ânus. Então, como eles veem, sai o cocô dali, o bebê só pode nascer dali, né? A menina, naquele momento da fase anal, ainda não tem uma ideia do seu órgão genital que não seja o clitóris, porque ele é interno, ele ainda não está bem internalizado por ela, né? E é o esfíncter, sim, porque sai cocô dali, ali tem um estímulo e tal, né? Outra teoria sexual infantil seria do ato sexual sádico, né? E que todas essas teorias que são criadas pelo bebê, elas têm uma ligação a como a criança vivencia ali a relação com os pais e dos pais com ela. Então, se ela tem um pai sádico, ela vai internalizar as fases de uma forma sádica, seja a amamentação, a oral, a anal ou a própria fálica, né? Se ela vê os pais brigando todo dia, se batendo, ela vai fantasiar na cabeça dela que o ato sexual, ele é agressivo, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque nós estamos no fim, né?
E também a questão da ambivalência das crianças com relação aos pais é uma das coisas que mais se trabalha depois na idade adulta e com as próprias, quando a gente atende criança também, para que ela lide com a questão ambivalente de amor e ódio, né? E com os pais, quando a gente trata a criança, também a gente tem que poder abrir espaço para que esses sentimentos ambivalentes possam vir à tona. Gurias, era isso. Eu botei aqui alguns autores importantes para o entendimento, que são psicanalíticos. É que tal... É por isso, tá? Não é a última versão. A última versão minha, eu tinha mais alguns autores, mas está bem assim, eu posso mandar depois a última versão para vocês. Tiramos pode fechar e agora vejo todos que estão com... Quem sabe a gente abre as câmeras para se conhecer só um pouquinho nesse final aí. E quero saber se ficou mais ou menos bem para vocês, se gostaram. O que tiverem de dúvidas, podem guardar todas para minha amiga aqui, a Márcia, para a próxima aula. E qualquer coisa tem a Silvia, que dá sequência na terceira aula, e assim nós vamos compondo. Mas eu acho que agora é só eu lembrando que a nossa secretária, até a Mary, lembrou para a gente fazer uma foto geral aqui dos participantes, para ter essa lembrança, esse registro para o IEP. Quem puder, eu sei que alguns estão com problema em câmera e tal, mas quem se tiver essa disponibilidade de abrir a sua câmera para a gente fazer uma foto geral, para ter o início aqui do nosso curso, a gente agradece. Tu pode fazer, Mary, a foto direto da tela? Sim, vou fazer. Eu aviso a hora que eu for Tá. fazer. Tá. Avisa para todo mundo ficar bem bonitinho. Tá. Só vou pegar aqui que tem uma mensagem aqui. Essa mensagem tem que sair daqui da... Os comentários aqui no chat, tudo te parabenizando, Tete, muito bom, excelente apresentação, amei, adorei a aula, muito bom, parabéns pelas explanações, aula excelente. Adorei os conhecimentos compartilhados, estava ótima, perfeita, excelente explicação, ótima aula. Muitos elogios, foi muito claro. Muito obrigada, Gê. Eu que agradeço a paciência de vocês. Espero ter lançado pelo menos uma mosquinha aí para que vocês possam continuar estudando bastante. E aproveitar o curso que vem aí, que tem mais coisas pela frente, tá? Na próxima aula eu vou estar junto com a Márcia, e aí a gente vai trocando um pouquinho mais para a gente ir se conhecendo. Vamos lá fazer a foto? Tem gente já saindo. Vamos lá fazer a foto. Vamos lá. Agora. Sorrindo. Só um pouquinho que eu vou ver como é que ficou. Eu salvo essa, tá? Deixa eu só... Ai, tem uma ali, que amor, Nicole, com a filhota. Peraí que tem 4 páginas aqui para mim bater a foto. Bah! Mais uma. Que legal. Agora. Gente, eu vou falando assim para vocês que quando tiver essa pandemia acabar, que a gente tiver vacinado, venham nos conhecer pessoalmente, que a nossa profissão, assim, nós estamos tendo que nos reinventar, porque a gente adora se ver, né, pessoalmente. Então, tomara que vocês possam, quem sabe o pessoal que está de fora, aí lá longe, possa fazer uma viagem, conhecer o Sul, a Serra Gaúcha é maravilhosa. Foi. Ótimo. Foi feita as fotos. Então tá, gente. Estamos na nossa hora. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada, Tete. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mary. Até então, semana que vem, quinta-feira, nos reencontramos. Tchau, obrigada, tchau. Márcia. Beijos, valeu, boa noite. Obrigada, Mary. Tchau. De nada, estou aqui. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau, uma boa noite, foi muito bom. Obrigada. Tchau, prazer. Que bom, boa noite. Prazer.
Tchau, gurias. Tchau, Mary. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, Silvia. Tchau, Duda.